Bom, é possível, gente, a gente produzir microverde de quase tudo que a gente consome como folha. Aí a gente colocou aqui alguns exemplos para vocês, tá? Então a gente tem o alface, rúcula, todos os tipos de repolho, mostarda, agrião, manjericão, cebolinha, salsinha, coentro, para quem gosta de coentro, beterraba, cenoura, girassol, ervilha, alfafa. E o rabanete, por exemplo, que é esse que está aí na imagem. Esse rabanete é o rabanete que germinou do plantio que a gente fez na nossa primeira live, tá? A nossa quarta live, né? A quarta live foi a live do plantio, certo? Então, isso é a foto do canteiro do rabanete. Aí, a gente plantou o rabanete a cada 5 centímetros, porque a gente quer consumir o rabanete, a raiz, o rabanete raiz, tá? Mas o rabanete pode ser consumido também como um microverde. Qual que é a diferença? A diferença é que se eu plantar ele mais adensado, eu vou consumir como microverde. Porque se eu plantar ele dessa forma espaçado, olha só a quantidade de folhinha de rabanete que eu tenho, é muito pequenininha. Então eu vou ali, corto 5 folhinhas, acabou. Não tem quase nada, eu enfeitei o prato ali, acabou o microverde. Então, para eu ter uma quantidade boa de microverde para eu comer, para eu falar, nossa, que delícia, eu tenho que plantar bastante. Então, por isso, os microverdes a gente planta bem adensado. Muita quantidade de semente. Então, olha só, essa é a diferença, a mesma planta, né? Porém, no da direita, nessa foto quadradinha, é um recorte da foto anterior. A gente plantou afastado, porque a gente vai consumir a planta adulta. Já nessa imagem de fundo, a gente plantou bem juntinho, na linguagem da agricultura, adensado, tá? Porque a gente vai consumir rapidamente, então a gente precisa ter volume, tá bom? Então, a grande diferença no momento de plantar uma planta para consumo da planta madura, né, adulta, ou dela como microverde, é o adensamento. E o tamanho do recipiente que você vai utilizar também vai influenciar a quantidade de semente que você vai colocar, né? Sim. Se ele é muito pequeno, não dá para você fazer várias camadas de semente, né? Mesmo você querendo adensar muito. Então, é legal você observar também os tamanhos de recipiente para você distribuir de uma maneira homogênea, mas bem pertinho, né? Para você conseguir ocupar todo esse recipiente com os microverdes. Então, isso também, o adensamento está relacionado com o tamanho do recipiente que você vai usar, né? Mas a gente vai falar de recipiente daqui a pouco. Vamos. Não vou entregar o ouro agora. Vamos para o próximo slide, tá? Aqui. Agora começar a falar dos plantios, né? Porque o que você vai precisar, né, para você fazer o cultivo desses microverdes, né? De recipientes com furos. E daí é legal que a gente colocou essa imagem, porque a gente reutilizou um dos brinquedos das crianças aqui em casa, que eles estavam largados lá no quintal. E a gente fez furos, né, com furadeira para o escoamento da água. E daí a gente fez o plantio dos microverdes. Então, você precisa de um recipiente com furos, como eu falei, para ter essa drenagem de água. E você pode usar a sua imaginação, né? É legal você reutilizar, né? Embalagens que podem ir para o reciclável, você faz furos e faz o plantio dos microverdes. E com as crianças é super legal ter essa experiência. Dá para reutilizar a embalagem de ovo, né? Se quiser, tá? Embalagem de isopor, você consumiu uma Marmitex. Utiliza a embalagem de isopor, dá para a gente utilizar qualquer tipo de embalagem, na verdade, né? Porque o microverde precisa de 5 centímetros só de altura de terra, no máximo, não precisa, às vezes, nem disso, 2, 3 centímetros, né? Um dedinho de terra, dependendo da espécie que você está plantando. Então, olha só, esse jacaré é um jacaré de puxar na cordinha, tem rodinhas, e o Francisco, a Lelê, quando eram pequenos, utilizavam muito ele para ficar carregando as coisas aqui no quintal, né? Mas a gente reaproveitou, porque ele já está largado de lado, eles cresceram, não dão mais bola para o jacaré. Mas o jacaré, como floreira de cultivo de microverde, está fazendo um maior sucesso aqui em casa. Então... e daí eles começaram a se interessar de novo pelo jacaré, né? Porque agora eles veem as plantinhas crescendo, eles fazem a rega, já colheram algumas espécies, então você consegue inserir as crianças, né? É bem legal essa questão dos microverdes. E tem um palitinho ali, ó, no jacaré, que é um palitinho de sorvete, onde a gente coloca a planta que a gente colocou, que a gente semeou, e o dia, para as crianças também terem essa conexão. Então, é muito fácil, por exemplo, por mais que você não tenha tanto tempo, às vezes, com seu filho ou com a criança que está na sua casa, né? Eu trabalho o dia todo, meu filho fica na escola, eu vejo meu filho só no final do dia. Em 5 minutinhos, vocês conseguem fazer uma semeadura de microverde, e todo dia 5 minutinhos para eles cuidarem também. Então, vai vir com um borrifador, vai borrifar, vai umedecer o solo, e como é muito rápido, 2, 3 dias depois já está germinando,
e de 7 dias para frente vocês já vão estar colhendo esse microverde, nossa, a criançada acha super legal, né? Porque é quase que uma coisa mágica. Então, é muito legal trazer as crianças para plantar juntos os microverdes, tá? E daí, além desse recipiente com furos, a gente vai precisar de um borrifador de água, porque fazer a régua com o regador normal, ela cai muita água e as sementes são geralmente muito pequenas, então daí você acaba não deixando elas iguais, né? Como você semeou. Então, o borrifador ele é ideal para fazer essa rega dos microverdes. Pingo muito grosso vai acabar tirando a terra e às vezes removendo a semente junto também, tá? E um substrato que você pode comprar nas casas agropecuárias, que pode ser humus, pode ser fibra de coco, ou que você conseguir encontrar, né? Terra vegetal. E geralmente com um dedinho de terra, dependendo, lógico, do tamanho da semente, ou um pouquinho mais, você vai fazer o plantio e jogar depois uma outra camadinha de terra por cima. Tá feito o plantio dos microverdes. E para microverde, gente, não precisa adubar. Tá? A gente não precisa colocar adubo como na horta. Por quê? Porque a semente, por si só, ela tem a capacidade e o poder de germinar, né? Então, as sementes, se vocês pegarem umas sementes, colocarem elas numa caixa de papelão, borrifarem um pouco de água e fecharem a caixa de papelão, se elas estiverem úmidas e num local escuro, elas vão germinar naturalmente, tá? Porque elas têm o poder, a energia para germinar. Então, os microverdes não precisam de adubo, né? Eles precisam somente desse meio e da umidade para eles conseguirem germinar, tá bom? Não precisa adubar o solo, tá? E é importante que utilize mesmo um substrato ou essa terra vegetal que a Gabi está falando, é melhor do que colocar terra mesmo, tá? Porque a terra é muito pesada, você vai molhando, ela vai ficando compactada, né? Tem argila na terra, então é melhor que seja uma terra que seja proveniente de material orgânico, é mais fácil de ela fazer essa drenagem das sementinhas nascerem também, tá? Uma terra limpinha, tá bom?